Você disse que um dia em jogar capoeira era coisa de animal, praticada por marginal. Mas o tempo se passou, você não se cuidou. Bom, meu nome é Flávio da Silva Dantas, tenho 33 anos, moro na região de Osasco. Na capoeira eu sou conhecido como Flavinho. E a capoeira, para mim, capoeira na minha vida, ela tá enraizada antes de eu nascer. Ela começa com os meus tios treinando, né? Eu tenho o meu primeiro tio, que é o Zé Dantas. Ele começa a treinar capoeira com mestre Polim, aqui mesmo em Osasco. Foi o primeiro mestre que trouxe a capoeira para a região. Naquela época era cordão de ouro, né? E o meu tio, ele foi um dos primeiros alunos desse mestre Polim. Ele acaba aprendendo um pouquinho ali no seu início e ele leva a capoeira para a família. Acaba ensinando os outros irmãos mais novos no quintal de casa mesmo. Aí ele ensina o outro mestre, que é o mestre Quebra-Ossos. E depois meu pai, ele entra na capoeira, que é o mestre Dantas, e o meu tio, João Maria, que é o mais novo. Então a minha família são 4 mestres. E o meu pai, ele aprende a capoeira com o meu tio, né? Ele vai pegando as graduações, vai treinando nele na academia. E conforme passando o tempo, ele chega no cordão azul e amarelo, que é um cordão de como fosse um aluno graduado antes de se formar. Só que naquela época a capoeira era mais dura, né? A capoeira não é igual hoje, que hoje nós utilizamos mais a técnica, era uma capoeira mais agressiva, mais o combate. E o meu pai, ele tinha uma capoeira voltada mais para o jogo, mais solto. E o meu tio, que era o mestre dele, o Zé Dantas, ele queria que meu pai tivesse uma capoeira mais voltada daquela época, né? Uma capoeira mais dura, mais agressiva, que naquela época era necessário. Ele acaba não formando meu pai. E meu pai vai buscar essa graduação com outro mestre, que é o mestre Rubão, que dá a graduação de aluno formado, que é a corda azul para ele. E ele começa a ministrar aula dentro dessa academia do mestre Rubão. Ele vai ministrando aula, vai pegando as suas graduações, pega a graduação de professor e ele pega a graduação verde e branco, que na época era o mestre primeiro grau. E aí ele pega o primeiro grau, ele monta seu trabalho, ele trabalhava numa empresa chamada CIMAF, que tinha aqui em Osasco, uma empresa grande, e ele pede um espaço para dar aula dentro da onde ele trabalhava. A empresa cede, ele começa a praticar as atividades, a ensinar a capoeira dentro da CIMAF, monta o seu grupo, que era o Grupo Golpe Bonito, né, que começou em 1980, e começa a dar aula para o pessoal de lá. A minha mãe fica grávida em 82, né? Então quando eu nasci, meu pai já dava aula, já fazia 3 anos. Então eu não tenho dia na minha vida a maioria das pessoas fala, no dia que eu conheci o mestre, ou no primeiro dia que eu fui na aula, eu lembro, né? Eu não lembro o meu primeiro dia de aula de capoeira, porque era tão pequeno, eu já frequentava as atividades já quando eu estava na barriga da minha mãe, então não tenho data específica de começar as atividades. Mas eu conto a partir dos 3 anos, né? Então seria hoje 30 anos já de capoeira, envolvido na capoeiragem. Começar a praticar a capoeira, eu conto a partir dos 3 anos. Meu pai dava aula primeiramente ainda na CIMAF, eu começo lá capoeira com ele, começo a pegar as minhas graduações. Meu pai começa a dar aula próximo da minha casa, na Rua de Baixo, que é o CSU. E eu vou praticando a capoeira ali, né, dentro do CSU. Naquela época nós tínhamos, como eu falei pra você, a capoeira era dura, então até as crianças já entravam no quebra-jereba, né, que hoje em dia a gente canta ela para a gente dar um animado na roda, né, com música normal, mas naquela época quando cantava o quebra-jereba, se segura que era quebra-jereba mesmo, era galopante, pisão, chute, martelo. Então as crianças pequenininhas já praticavam a capoeira dura, já fechava a porta, abaixava a porta fossem aquelas portas de correr, fechava a porta e falava, pessoal, agora é quebra-jereba, e ia 2 a 2 até um cansar ou até um pedir falar que não aguentava mais e dava a mão.
E aí eu me formo um professor mirim, uns 12 anos, 11, 12 anos. Eu me formo como professor mirim, que antigamente tinha, hoje em dia não tem mais, mas nessa época tinha professor mirim. E eu começo a ajudar meu pai a dar aula, tinham 2 espaços lá, tinham 2 salões. Então ele ficava com o salão dando aula para os adultos e eu ficava no lado das crianças, dando aula para as crianças. Aí eu vou crescendo, né, participando das atividades, dando aula para as crianças. Vou crescendo, vou desenvolvendo a minha capoeira. Como eu falei para você, a capoeira antigamente era muito diferente, era tradicional. E vou seguindo os passos do meu pai, vou participando de roda. Meu pai, às vezes, também era um pouco injusto, né? Questão de graduação, ele me dava o cordão azul e amarelo. Aí passava um tempo, eu aprontava alguma coisa, que era moleque. Aí ele tirava minha corda e eu tinha que começar tudo de novo. Aí passava no tubaizado, eu pegava azul e amarelo de novo. Acho que esse cordão azul e amarelo eu peguei umas 4, 5 vezes já, esse cordão aí. Não quero nem ver mais azul e amarelo na minha frente. Me dá, como eu disse, eu não mereço. Aí meu pai, ele vai dar aula em outros lugares, ele vai dar aula no centro de Osasco, ele aluga uma academia. Aí ele fica durante um tempo, né? Tem alguns alunos que saíram, entram alunos novos. Essa renovação que é geral, até hoje ainda continua sendo essa renovação de alunos. O pessoal vai trocando, né? Isso é uma consequência do trabalho. Ele vai mudando de academia para academia, né? Até que ele abre uma academia na Avenida Santo Antônio. E essa academia aí, ela ficou conhecida porque ela era na região de Osasco, era a maior academia que tinha de capoeira, ficava na frente da igreja Santo Antônio, uma de esquina, uma academia gigantesca, um tatame com espelho, estrutura total para o capoeirista ali. E eu nessa época aí, como eu falei, né, eu era meio rebelde, eu acabei desanimando com a capoeira, porque a capoeira, ela toma muito seu tempo na forma... eu vejo hoje que ela toma o seu tempo num formato muito bom. Mas na época eu achava que não, porque achava que eu tô perdendo tempo indo numa roda de capoeira, tô perdendo tempo em treinando, e eu vou parar, eu vou fazer outra coisa, Aí eu acabo parando, desanimando com a capoeira, e começo a sair de balada, começo a beber, começar a se misturar com pessoas erradas. Aí eu acabo também me afastando da escola, porque eu não queria mais saber de estudar. E aí eu dei muito trabalho para minha mãe, né? O meu pai era mais tranquilo, não pegava muito no meu pé não, mas minha mãe sempre se preocupou demais e ela sempre ficou do meu lado ali, mas ela sofreu demais nessa minha fase de aborrecente, de só querer ficar na rua. Quando você começa a vivenciar uma vida de rua, né, começa a conhecer outras pessoas, você acaba se misturando com situações erradas. Né? Eu tenho um amigo meu que foi criado junto comigo, né, foi a mãe dele, ficou grávida junto com a minha mãe, e nós nascemos praticamente juntos, nós fomos criados juntos, e eu acabei andando com esse meu amigo, né, o Júlio César, e ele vai para o mundo das drogas, né, e infelizmente nós perdemos também, ele foi assassinado, e depois eu também tive uma amizade errada com o Adriano, fiquei muito tempo andando com ele foi pro mundo errado também, se envolveu no crime, com as drogas, e hoje em dia eu nem sei para onde ele está mais, não sei se ainda está vivo. Mas eu estava numa situação meio complicada mesmo, principalmente com bebidas, né, que era quase todo dia, eu saía de quinta a segunda-feira, balada e rolê. E aí a gente conhece muita coisa que não presta, né? Se eu não tivesse me afastado da capoeira, provavelmente eu não tinha passado nada disso. E aí eu fico nessa vida aí durante 5 anos, só na rua, bagunçando mesmo, indo pras baladas, chegando tarde, dormindo na rua, saindo na sexta, voltando na segunda-feira. E eu acabo ficando afastado da capoeira durante 5 anos. Não tinha mais pretensão de voltar não,
nem a questão de ouvir música ou assistir um vídeo, interesse nenhum de voltar. Só que aí o meu pai, como ele... Minha mãe e meu pai percebem, né, que eu estava com uma situação difícil já, estava dando muito trabalho e não estava mais querendo estudar, não queria mais saber de nada, queria saber de rua. Ele acaba me fazendo uma proposta para eu trabalhar com ele na academia. Como ele tinha uma quantidade grande de alunos, tinha mais ou menos uns 300 alunos, e não tinha como ele administrar, né, a questão de financeira, de fichas, de registrar as pessoas que estavam chegando, né? E acabou me chamando para eu ir fazer esse trabalho como fosse um secretário da academia dele. Aí comecei a trabalhar lá com ele, estudava de manhã, entrava às 2 da tarde, saía às 9 horas da noite. Assistia um pouquinho da aula e de lá ia pro rolê ainda, não tinha parado. Só que aí um dos alunos dele, que me conheceu antes de eu parar a capoeira, ele começa a me incentivar e me insistir de eu voltar a treinar. Eu estava trabalhando, ele chegava mais cedo pra aula, sentava lá no escritório e ficava conversando comigo e falava, você tem que voltar a treinar e tudo, você é bom de capoeira. E eu, não quero saber mais disso não, quero saber de rolê, quero saber de capoeira, nada. Até que ele fica insistindo demais, vai vir na minha mente, vai vindo, ele vai insistindo e um dia ele falou, vamos treinar hoje? Aí eu falei, vamos. Aí ele ficou assim, vai mesmo? Eu falei, vou. Vai treinar? Vou. Fui lá, peguei uma calça lá do meu pai, que tinha um uniforme lá para vender, peguei uma calça, coloquei, fiz um treino, gostei, tudo porque eu já gostava de capoeira, já estava no meu sangue. Só que estava bem afastado, como eu voltei a treinar, só que continuei ainda saindo, né, de paralelo. Só que eu começo a ter um desenvolvimento muito bom na capoeira porque ela já estava comigo há muitos anos e eu tinha uma flexibilidade bacana. Acabo passando as fases que deveriam passar a pessoa que está iniciando e acabo sendo uma referência para os alunos mais velhos dele ali. Começa a pesquisar a capoeira, começa a correr roda de novo e aí eu vou me desenvolvendo na parte da musicalidade. Meu irmão também mais novo estava afastado na capoeira, eu trago ele para voltar a treinar e vou desenvolvendo, vou voltando até que eu paro de sair, me afasto desses amigos que eu tinha. Começo a focar de novo na capoeira, começo a treinar firme, começo a usar a capoeira como comprometimento da minha vida, começo a ajudar meu pai, a dar aula para ele, trabalhando no escritório, dando aula, participando, treinando, né, mudando o que eu estava vivenciando no meu dia a dia. Meu pai acaba fechando essa academia, né, infelizmente, tem algumas dificuldades, somente financeiras, porque o aluguel era caro e teve uma queda de alunos na época. Ele acaba fechando, indo para uma outra academia bem menor, dando aula num espaço que era uma academia de musculação mesmo. E ele aluga um espaço e fica dando aula ali. Eu continuo treinando com ele. Meu irmão acaba tomando outro caminho, né? Ele vai treinar em outra escola. E eu continuo com meu pai ali, treinando com ele. Aí eu começo a treinar um boxe, eu treinei boxe chinês durante 2 anos, mas fazendo um paralelo com a capoeira também. E a gente desenvolve esse trabalho, né, juntos. Morena, mandou me chamar, eu não vou ter que vai chorar. Tá pedindo, tá querendo, pra menina vou ter que me dar. E aí, com o passar do tempo, eu já conhecia a Cíntia, que é a minha esposa hoje. Ela já treinava com meu pai desde a época que eu era secretário da academia. Só que eu não ficava lá, né? Então fazia parte das fichas. E eu começo a treinar, começo a ter um contato com os alunos, começo a conversar com ela. E eu a conheço na capoeira. A gente acaba ficando, né? E vai dando continuidade, aí começa um namoro, nós ficamos noivos, depois casamos, né? Ela continuou treinando e após o ano de casamento ela fica grávida do Pedro Henrique. E ela para de treinar devido à gravidez, né? A preservação da criança.
E aí, depois de um ano, nasce o meu primeiro filho, Pedro Henrique, uma bênção, uma referência, um filho, um pai para mim, a gente aprende com ele e é uma alegria para todos nós e ela acaba não voltando mais para capoeira. Depois, né, de 3 anos, a gente tem mais um, que é o Miguel, que hoje vai fazer 2 anos agora em dezembro. Também é só alegria na família, é o bagunceiro. E a gente até eu fico meio triste, né, quando a gente busca, que a gente foi buscar na parte da família, todos os meus tios eram mestres de capoeira, os 4. Todos eles casaram, tiveram filhos, os filhos tiveram filhos. E hoje da família Dantas, o único que continua a capoeira sou eu. Então não tenho primos que treinam, não tenho um irmão que treina, todos pararam e só ficou eu hoje levando esse nome Dantas aí para capoeiragem. Orgulho de continuar o nome de uma família que sempre foi conhecida como capoeiristas em Osasco. Meu pai, ele dava aula numa associação ali no Novo Osasco, ele não tinha voltado na capoeira ainda, mas ele estava dando aula na associação, um espaço ali, tinha um valor, uma ajuda financeira básica para dar aula para os alunos. Ele tinha parado de participar das atividades, ele só fazia a atividade pequena com os alunos dele mesmo, e eu fico desempregado e ele pergunta a mim se eu não quero ficar com o espaço para dar aula. E eu saio da academia e começo a dar aula nesse espaço, nessa associação com ele. Depois ele sai e fica só eu durante 2 anos dando aula na associação. Aí eu saio da associação, venho dar aula numa academia aqui, próximo, no Conceição, dou aula há uns 6 meses lá e paro de dar aula devido a diminuição de alunos, né, algumas decepções que a gente tem, de chegar na academia e não tem ninguém para dar aula, que é uma coisa mais triste, é o professor chegar e não chegar aluno nenhum. Falei, não vou dar aula mais não, parei de dar aula em academia. Só que como eu gosto de dar aula, fica difícil parar, né, que é igual eu falo, capoeirista nunca para, ele só dá um tempo. E aí eu dei esse tempinho, uns 6 meses, e eu falo, vou procurar um lugar no bairro para dar aula. Começo a procurar, começo a andar aqui no próximo do bairro e encontro a Associação Camila. Na época ela estava há algum tempo sem capoeira já, teve alguns mestres que iniciaram aqui, como o mestre Meinha, que iniciou a capoeira na região. Só que eu fui lá e não tinha mais capoeira, perguntei se tinha capoeira lá. A pessoa responsável na época falou que não tinha, né? Eu fiquei insistindo bastante para conseguir o espaço. Eu vinha, aí não estava em funcionamento, eu voltava no outro dia, passava uma semana eu voltava de novo. Até que um dia eu consegui falar com a Gilma e ela autoriza eu começar a prática da capoeira, eu começo as atividades lá. No início eram poucos alunos, nós tínhamos 3 alunos, ou no máximo 4 alunos. E vai desenvolvendo, vai melhorando, vai aumentando a quantidade de alunos, os alunos vão evoluindo bacana, a gente vai desenvolvendo um trabalho que está até hoje, né? Nós estamos há 7 anos na associação já, fazendo um trabalho na capoeira. A gente fazendo um trabalho bacana na associação, para a comunidade, né? Um trabalho lá até hoje é muito lindo, a gente está com um trabalho firme e forte e abriu essa porta para nós no céu, que hoje é uma bênção para a comunidade. E eu começo a atividade aqui faz 1 ano e meio, quando inaugurou. O primeiro professor de capoeira fui eu aqui. Bom, a mensagem que eu queria deixar para os meus alunos, que eles continuem a capoeira, que eles se aprendam muito, não somente comigo, mas sim com a capoeiragem em geral, que eles busquem conhecimento na parte prática, na parte teórica, na parte instrumental, que a capoeira só tem a agregar na vida de vocês. A capoeira só tem coisas boas para trazer de informação, amigos de verdade, pessoas que estão no mesmo pensamento que você, e que trarão um futuro brilhante. Inclusive, eu gostaria de agradecer que vocês estão comigo. É uma honra
tê-los a cada dia, a cada aula, a cada treino. É bom ensinar, é bom participar e é bom aprender com vocês também. Até quem não é de faltar, faltou. Meu tio Quebra-Ossos, ele aprende a capoeira com o meu tio Zé Dantas, que era um mestre mais velho. Ele tinha uma capoeira... A capoeira na época era agressiva. E o meu tio tinha uma capoeira dura, né, capoeira de combate, que onde chegava o meu tio Quebra-Ossos com o Zé Dantas, sabia que a capoeira estava armada e o bicho ia pegar. Hoje agachado ao pé do berimbau, confesso que eu não senti aquele axé. Meu tio, ele era duro, né? Uma pessoa grande, muito forte. Uma vez aconteceu em casa uma situação lá que meu outro tinha uma parte de mãe lá, tinha descido uma moto lá e estavam 3 homens para carregar a moto para subir uma escadaria de 3 lances de escada. Ele chegou, pegou a moto, colocou nas costas e subiu sozinho a moto. Quando ele apertava a mão de alguém, eu só tinha até medo de apertar a mão dele. Quando apertava a mão, doía, que ele apertava mesmo, não tinha dó não.